Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre o Francisco de Assis e o Francisco de Roma. Não é a expressão desse amor mútuo à Igreja de Cristo? Quero dar 2 recadinhos rapidinho para você, porque o nosso bloco agora ele fica um pouco mais curto, mas o primeiro deles é dizer a você que se você ainda não fez a sua inscrição, então faça, não é, junto à Obra de Maria, ligando para lá, 0 operadora 12 3186 2055, ou entrando no site da Obra de Maria, para que você possa ir conosco à Itália. Itália, estaremos ali em Roma e também em Assis, pois é, a cidade de São Francisco. Em Roma vamos participar de um congresso internacional para as novas comunidades, nada mais, nada menos, pregado pelo grande franciscano Padre Raniero Cantalamessa e também o Prado Flores, não é? Além de conhecer Roma, a cidade de Assis e participar do reconhecimento pontifício em caráter definitivo da comunidade Canção Nova. Teremos lá algumas celebrações. Além de mim, também vai estar o Padre Wagner Ferreira. Então, liga para lá e faça a sua inscrição. Ainda dá tempo, viu? Saída 27 de outubro. Daqui a pouquinho eu te dou o outro recado, mas para a gente não perder tempo, vamos rapidinho aqui às ruas, porque nós perguntamos nesse contexto franciscano que estamos vivendo, afinal das contas, Francisco que impactou tanto a sociedade do seu tempo, Francisco atual que está impactando tanto a nossa sociedade com o seu jeito de ser, seus gestos, suas palavras. Então aí vem a pergunta, uma sociedade melhor, ela é responsabilidade, aí às portas de novas eleições, apenas dos governantes ou de todos nós? Vamos acompanhar as respostas. A senhora acha que da forma que a sociedade está hoje, o compromisso para melhorar é só dos políticos ou cada pessoa tem seu papel? Eu acho que cada pessoa tem seu papel. Cada um tem a sua parte, né? De agir honestamente, o político e cada um, né? Por exemplo, furar fila, tem gente que fura fila toda hora. Dá lugar no metrô, no ônibus, essas coisinhas simples assim mesmo. Papel no chão, jogar papel no chão, essas coisas. Nesse sentido, né? Estender a mão cada um e procurar manter suas portas cada vez mais limpas, né? Porque um limpa a sua porta, o outro vai e suja. E na rua, em todo canto, né? Conservar mais a higiene da cidade, de si próprio. Cuidar da própria vida e esperar menos que as outras pessoas cuidem delas. Só isso. Eu acho que, primeiro a gente tem que querer mudar a gente. Primeiro a gente tem que ter, a nossa opinião. No caso, não adianta colocar a culpa só na polícia, no governo, se a gente não tem nada pra mudar, entendeu? A gente primeiro tem que ter a nossa cabeça, o que a gente quer que mude, pra depois a gente, querer que mesmo mude de verdade, entendeu? Não adianta só cobrar sem a gente fazer nada, só esperar sentado. Aqui na Paulista mesmo a gente vê um exemplo. Se uma pessoa passa e joga um papel na rua, aí depois acontece enchente, um monte dessas coisas e acaba falando, a culpa é do governo. Então, se eu fazer a minha parte de não jogar papelzinho de bala na rua, isso já vai mudar muito. Não só na rua, como vindo dentro de casa desde sempre. Também temos que ajudar sempre, mesmo não sendo uma ajuda que talvez vá mudar o mundo, mas o pouco é muito, né? Dar a mão para o próximo que precisar, independente de quem seja, religião ou raça. Ok, tá aí. Olha, uma forma muito concreta de nós construirmos uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna é participando e bem nesse próximo domingo das eleições, não é? Então, voto, como você já sabe, não é trocadilho, mas é realmente compromisso. Voto não tem preço, tem consequências. Queremos ter um Brasil, um país muito melhor do que nós já temos. A consciência nessa hora é fundamental, não é isso, Primoso? Sem dúvida nenhuma, não só, eu diria, votar, mas depois seguir os passos de quem foi eleito e fazer as devidas cobranças. Gostei das colocações que foram feitas, nós devemos todos colaborar, não jogar toda a responsabilidade dos governantes, mas, por outro lado, aqui no Brasil está na hora da gente cobrar as promessas grandiloquentes que foram feitas. Tá certo. Bia, vamos lá então aí as questões, daqui a pouco eu tenho aqui vários telefonemas que vão chegando, não é? O programa vai aquecendo, o tempo vai passando e a gente vai tentar responder algumas questões, mas vamos lá mais uma vez aí o pessoal do Twitter, por favor. Sim, temos o Augusto Nigro aqui de São Paulo participando com a gente pelo Twitter e também o Felipe, e ele pergunta, Francisco está pedindo uma igreja pobre para os pobres, mas a igreja não foi sempre para os pobres? Qual a renovação que ele está trazendo? Professor, vamos lá. Olha, de fato, o Frei Cantalamessa explica que não é que São Francisco de Assis casou-se com a pobreza pela pobreza. Ele descobriu que Cristo
que era o rico, tinha a riqueza da divindade, se despojou, se tornou pobre no meio dos pobres. A pobreza aí não é só a pobreza material, é a pobreza mesmo do despojamento, do esvaziamento, de você estar leve para poder ir ao encontro do outro. E o Papa Francisco tem falado muito disso, da cultura do encontro. Quer dizer, as pessoas estão empobrecidas, estão carentes de relações bacanas, estão carentes de amizade, carentes enfim, de outros seres humanos. Então, quando o Papa fala que você vai ao encontro de alguém e olha bem nos olhos, eu até diria que essa frase tão comum que a gente usa, né? Fazer o bem sem olhar a quem, a gente teria que repensar. É fazer o bem olhando bem a quem você está fazendo o bem, porque esse olhar, esse encontro, essa troca é que nos enriquece a todos. Então, eu considero que a pobreza é de todos nós temos que nos enriquecer com essa cultura do encontro. Tá certo. Aqui chegam os vários telefonemas, Frei, aqui da Deise de Fátima. A Silvia não identificou aqui o local, mas um abraço para você, Deise. Obrigado pela participação. Por que as ordens franciscanas não desenvolvem de maneira um pouco mais efetiva pensamentos em relação à natureza, proteção e defesa da vida dos animais, já que são lembradas sempre apenas no seu dia, propriamente dito? Não concordo muito, porque, inclusive, a editora Vozes tem muitos livros de ecologia, livros muito sólidos, e, diria assim, em toda parte, você tem nos movimentos franciscanos uma preocupação com a ecologia. E também em relação aos animais, está certo, mais no dia mesmo de São Francisco, mas eu não concordo inteiramente com isso, não. Eu acho que essa sensibilidade, ela continua presente e cada vez mais na renovação da vida religiosa. Tá certo. Tem uma questão aqui da Lucília também, Silva. Obrigado, Lucília, ela é do Rio de Janeiro, capital. E ela pergunta, professor, o seguinte, o senhor já tinha dito, mas só para fazer a rememoração aqui rápida, a oração de São Francisco é de autoria dele mesmo ou não? Então não é. Essa oração é de 1912. Ela nasceu num jornalzinho de paróquia, era chamada Oração pela Paz. Aí alguém mandou para Roma. Estamos pensando aí na Primeira Guerra Mundial, 1914. O Papa Bento XV, na altura, gostou daquela oração, mandou traduzir para o italiano e, quando voltou para a França, em dado momento, um franciscano pegou uma imagem de São Francisco e do outro lado estava vazio e colou essa oração pela paz. E a partir daquele momento ficou mais um milagre. Né? Ficou sendo a oração de São Francisco e quando foi traduzida para o inglês, então disseminou e muitos eruditos explicam que não é do São Francisco, mas eu acho que nós podemos sim dizer que por direito, tornou-se oração de São Francisco. Tá certo. Bia, por favor, você tem aí também uma pergunta? Tem uma participação só pelo telefone da Fabiana Aparecida Lopes, que acabou de chegar aqui também. Tá, ok. E tem aqui ainda uma outra questão da Josiane Rosa Eufrágio. Ela pergunta o seguinte, Frei Moser, por que a dificuldade hoje, especialmente do católico, em aprofundar o estudo e o entendimento sobre o pecado? O senhor tinha falado do pecado no primeiro bloco, né? Eu acho uma pergunta muito séria, sobretudo dentro desse contexto dos dois Franciscos. Né? Por quê? Porque o pecado, ele é aquilo que destrói. E São Francisco e esse Francisco estão construindo, de alguma forma, uma igreja que estava numa situação, eu não diria totalmente decadência, isso seria um exagero, mas com problemas, com muitas sombras. Então, eu acho que, de fato, o próprio Papa Francisco, aqui no Brasil, diz que o pecado tem que ser pensado e repensado. Ou seja, se prende a coisinhas e se engole camelos, não é? E, em vez de engolir apenas os mosquitos. Traduzindo, se fica com pequenas coisas e se esquece os grandes pecados. É verdade, está certo, Frei Moser, realmente. Olha, tem aqui uma última questão que eu gostaria que os dois colocassem para a gente, porque essa frase do Papa Francisco, inclusive na sua primeira exortação, Frei Moser, inclusive parece que vem mais duas exortações ou encíclicas por aí. Ao menos é o que se fala, que viria uma sobre a ecologia e a outra sobre doutrina social da Igreja. E eu acho que o Francisco de Assis, ele não só é o patrono da ecologia, mas ele se identificou de uma tal forma com todas as formas de vida, que todas eram verdadeiramente irmãs, não é, dele. E depois, no tocante ao social, o que muita gente não sabe, São Francisco, em pouquíssimos anos,
Em 5 anos, ele já tinha 5.000 seguidores, homens, sem contar mulheres e crianças, né? Como diz o Evangelho na multiplicação dos pães. Uma onda franciscana. E aquelas pessoas simples, mal vestidas, iam pelas aldeias, etc. Paz e bem, provocou uma revolução social. Frei Moisés, nosso tempo está acabando, praticamente encerrado. Olha, um grande abraço para você que esteve conosco. Lembrando que amanhã e domingo vou estar em Jundiaí, nós vamos estar no Cerco Jericó, aí na paróquia São João Batista, a partir das 19 horas. Amanhã e domingo. E ainda, lembrando que amanhã a Canção Nova está transmitindo, direto aqui do Largo de São Francisco, a Santa Missa, a partir das 15 horas, ao vivo, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, celebrando São Francisco. E aí tem a bênção dos animais, da água, da natureza, mas, sobretudo, não é, esse contexto de Francisco, do Papa Francisco, onde todos somos chamados essa igreja mais samaritana, essa igreja mais próxima, essa cultura do encontro. E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, mais uma vez, Frei Moser, companheiro de longa data, e o professor hoje conosco, com esse livro maravilhoso que vale a pena você, em casa, ter em mãos. Mas deixa uma palavrinha final, por favor, professor, aos amigos que nos acompanham. Eu diria que São Francisco, como o Papa Francisco, trazem uma nova lógica, né? Repropõem uma lógica do mais, né? Que eu faça mais, que todos nós façamos mais e melhor pela igreja, por Deus, né? Pelos irmãos e por nós mesmos. Tá certo, Frei Moser? Olha, nesse momento, eu acho que se algum frei, meu irmão, confrade, estiver assistindo o nosso programa, provavelmente estão cantando o trânsito de São Francisco, ou já acabou, em geral já acabou, não é? Ou seja, nesse horário, é na véspera. Muito bem, eles irão se perguntar, mas escuta, por que não trouxe um franciscano igual a você? Mas, na realidade, o anjo Gabriel apareceu e disse, eis aqui alguém que se converteu abraçando São Francisco e assim abraçando a cruz. Tá certo. Obrigado, Bia, pela participação, os amigos que estiveram conosco aí interagindo. É isso mesmo. E quero finalizar também com um comentário aqui do Ricardo. Temos que fazer a nossa parte nas questões políticas e também analisar quem escolhemos para melhorar a sociedade como um todo. Vejo no Papa Francisco essa preocupação, ou seja, uma melhor vida social. Tá certo, obrigado, Bia, obrigado a você que esteve conosco, não é? Nesta 1 hora, o tempo passa muito rápido, mas é sempre muito bom a gente debater, discutir, aprofundar, refletirmos juntos para que, à luz de Francisco e atualmente do Papa Francisco, possamos realmente trilhar um caminho de paz, de alegria, serenidade, um caminho novo, não é verdade? Grande abraço, ótimo final de semana. E até a próxima sexta, se Deus quiser.